Olá pessoal, o assunto da nossa quinta aula prática é Câmara de Neubauer, contagem diferencial de leucócitos e dosagem de fibrinogênio. Então vamos começar com a Câmara de Neubauer para a contagem de leucócitos. Utilizaremos a câmara dessa vez para a contagem de leucócitos totais. Essa é uma forma manual de determinar o número total de leucócitos em uma amostra de sangue. Porém, hoje já temos computadores automatizados que contam os leucócitos de acordo com a concentração de células nucleadas em uma amostra de sangue. Para realizar a técnica, utilizaremos esses materiais, que é a amostra de sangue, o líquido de Turk. Esse líquido ele serve para hemolizar as hemácias e dessa forma sobra só os leucócitos. E aqui temos a câmara de Neubauer, que já foi mostrada para vocês na aula de hemácias. Então, começamos homogeneizando a amostra e seguimos para a preparação da câmara de Neubauer. A preparação é a mesma mostrada da aula anterior sobre hemácias, em que umedecemos a câmara e então colocamos uma lamínula sobre o espelho. E aqui temos a câmara pronta para ser preenchida. Para a técnica, utilizaremos 20 microlitros de sangue para 380 microlitros de líquido de Turk. Então, colocamos os 380 microlitros de líquido de Turk em um tubo de ensaio, seguido dos 20 microlitros de sangue total. Então, devemos homogeneizar bem a amostra para que o líquido de Turk hemolize as hemácias presentes. Vamos então pipetar a amostra para preencher um dos lados da câmara. Aqui, a câmara já está preenchida e pronta para a leitura no microscópio. Para a leitura no microscópio, devemos contar os 4 quadradinhos dos cantos, sendo que cada um deles contém 16 quadradinhos, conforme mostrado. Realizamos o posicionamento da câmera no microscópio, seguido do foco em cada objetiva. Essa é a objetiva de 4 vezes. Podemos seguir então para a objetiva de 10 vezes, e isso é o que visualizamos. E aqui podemos ver um dos 4 quadrados dos quais iremos contar. Dentro de cada quadrado tem 16 quadradinhos, e quando seguimos para a objetiva de 40 vezes, podemos contar cada um desses 16 quadradinhos um por vez. Conforme mostrado, vamos contando em L. Após a contagem dos leucócitos presentes nos 4 quadrados dos cantos, teremos um número. E para saber o valor total de leucócitos, vamos fazer o fator de correção. A diluição que nós usamos para a preparação da amostra foi de 1 para 20. Dessa forma, seguindo a fórmula, teremos o 10, que é fixo, que é a altura da câmara, vezes 20, dividido por 4, porque são 4 quadrados contados. Dessa forma, teremos o fator de correção, que é 50. Assim, o resultado do número total de leucócitos é o número contato nos 4 quadrados multiplicado por 50, e assim obtemos o resultado. Como no nosso exemplo, em que contamos 220 leucócitos, multiplicamos então pelo fator de correção, que é 50, e obtemos 11.000 leucócitos como número total de leucócitos. Agora iremos falar sobre a contagem diferencial de leucócitos.
Após realizarmos a determinação do número total de leucócitos, devemos seguir para a contagem diferencial. Essa técnica auxiliará a determinar a concentração de cada tipo de leucócito presente na amostra de sangue. Esse valor individual de cada leucócito é útil para realizarmos a possível interpretação de processos patológicos que estejam acometendo o animal. Para isso, realizamos a técnica do esfregaço sanguíneo, conforme mostrado na aula 2, seguida da coloração. Após a secagem dessa lâmina, podemos seguir para análise no microscópio. Iremos fazer a contagem diferencial na monocamada em objetiva de 100 vezes, também chamada de objetiva de imersão. É durante essa análise dos leucócitos que também observamos as hemácias e as plaquetas presentes no esfregaço. Posicionamos a lâmina do esfregaço no microscópio e começamos na objetiva de 4 vezes. Esse é o campo focado na objetiva de 4 vezes. Passamos então para a objetiva de 10 vezes e focamos o campo. Dando sequência para o objetivo de 40 vezes. E logo depois para a objetiva de 100 vezes, onde vamos utilizar o óleo de imersão. E fazendo a contagem diferencial de leucócitos. Para contar os leucócitos, iremos visualizar o campo e contar os leucócitos presentes, realizando a diferenciação do tipo celular. A contagem deve ser feita utilizando uma técnica para facilitar e não ser contada a mesma célula mais de uma vez, contando em forma de zigue-zague. Deve-se contar 100 leucócitos no total. Com o auxílio do contador de células sanguíneas, vamos marcando o leucócito visualizado de acordo com o tipo. Essa é a visão que temos na objetiva de 100 vezes, podendo ver claramente qual o tipo de leucócito. Esse é o contador de células sanguíneas utilizado para facilitar a contagem. Colocamos então no contador de células que será contado um total de 100 células, 100 leucócitos. E também colocamos o número total de leucócitos que foram contados na câmara de Neubauer. Assim damos início à contagem. Conforme vamos achando basófilo, eosinófilo, neutrófilo segmentado, por exemplo, vamos marcando na máquina contadora e assim até chegar à quantidade de 100. A última técnica da aula de hoje é a dosagem de fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína sintetizada pelo fígado e é um fator de coagulação, chamado de fator 1. Ele tende a ficar elevado quando está acontecendo um processo inflamatório agudo. Em equinos e ruminantes, ou seja, grandes animais, o fibrinogênio possui importância no processo inflamatório agudo. Para a realização da técnica, utilizaremos um capilar com sangue total e então colocaremos na centrífuga por cerca de 5 minutos. Então, fechamos uma das pontas do capilar no fogo para que o sangue não vaze durante a centrifugação. Vamos sempre balancear a centrífuga com outro capilar sempre à frente do que estiver sendo utilizado. Após os 5 minutos, tiramos o capilar da centrífuga. Quebramos o capilar para a leitura do PPT no refratômetro, marcando o resultado obtido na primeira leitura. Aqui, por exemplo, o resultado do PPT foi 6,4.
Agora, seguimos para a centrifugação do sangue total, que está no tubo de ensaio. Colocamos na centrífuga para centrifugar por 5 minutos. Após isso, podemos ver a sedimentação do sangue pela centrífuga e utilizaremos apenas o plasma, enchendo 2 capilares. Utilizamos 2 só para confirmar e ter mais que um por segurança. Colocamos então um becker com água no banho-maria em uma temperatura de 56 a 58 graus Celsius. Colocamos então os capilares com o plasma no banho por 5 minutos. Esse processo serve para desnaturar o fibrinogênio. Após retirar os capilares do banho-maria, devemos centrifugar os capilares por mais 5 minutos. Isso irá sedimentar o fibrinogênio do plasma, ficando todo de um lado do capilar. Aqui podemos ver o fibrinogênio separado do plasma. Podemos então ler o PPT do plasma no refratômetro. E o resultado do PPT foi 6,2. Por fim, para saber o cálculo do fibrinogênio, utilizaremos o primeiro resultado do PPT subtraído pelo segundo PPT obtido. Esse resultado é multiplicado por 1000 e assim temos o valor do fibrinogênio. O resultado 0,2 do fibrinogênio é em gramas por decilitro, por isso multiplicamos por 1000 para obtermos o resultado em miligramas por decilitro, pois geralmente é esse valor que está nas tabelas de referência. Essas são amostras de um equino. Agora vamos demonstrar uma segunda técnica de realizar o fibrinogênio. O fibrinogênio ele é mais relevante em grandes animais, por isso vamos fazer uma demonstração de uma amostra de um equino. Bom, nessa técnica iremos realizar o PPT do plasma, obtendo o resultado. Posteriormente, vamos realizar o PPT do soro e assim vamos subtrair um resultado pelo outro e posteriormente multiplicar por 1000, assim tendo o resultado do nosso fibrinogênio. Esse foi o resultado do PPT do plasma, 7,2. Agora vamos realizar o PPT do soro. Vale relembrar que no soro não há mais fibrinogênio, pois ele formou o coágulo, que é a transformação do fibrinogênio em fibrina. Dessa forma, também podemos usar o soro para realizar o segundo PPT e assim obter o valor do fibrinogênio. Pois, na primeira demonstração que fizemos, nós colocamos o plasma no banho-maria para que fosse desnaturado o fibrinogênio. No soro, não precisa fazer esse processo, pois nele já não contém mais o fibrinogênio. O resultado obtido é 7. Dessa forma, o nosso fibrinogênio será 200, pois
feito 7,2 menos 7, 0,2, multiplicado por 1.000, que é igual a 200. Essa foi a aula de hoje e qualquer dúvida, nós estamos à disposição.